Gênesis capítulo 19, versículo 4. Gênesis capítulo 19, versículo 4. E vai dizer assim no verso 4, pessoal, diz assim, ó. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a quem, pessoal? Chamaram Ló. E disseram-lhe, onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que, o que, pessoal? Para que os conheçamos. Irmão, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Porque você sabe que logo depois que os dois anjos estavam visitando Abraão e a sua esposa, né? Os olhos deles se inclinam lá para Sodoma e Gomorra. E quando eles começam a observar, eles vão em direção àquele lugar. E qual era a autoridade que Deus tinha dado naquele momento? Para acabar com aquela cidade. Para acabar com Sodoma e Gomorra. Porque era uma cidade que estava com prática de pecado. Era uma cidade, pessoal, que eles estavam ali, na verdade, sendo homens perversos. Irmãos, eu pergunto para vocês, se a cidade de Sodoma e Gomorra era uma cidade de perversidade e Deus acabou com tudo, o que ele faria no mundo de hoje, pessoal? Para pensar, irmãos. A cidade de Sodoma e Gomorra era uma cidade que estava com atos de perversidade, né? Pessoas pecando o tempo todo, e coisa séria, pessoal, coisa muito séria. Mas você concorda comigo que quanto mais os anos vão se passando, pior vai ficando a coisa? Sim ou não? As coisas vão ficando piores, pessoal. As pessoas de hoje, por exemplo, né, são pessoas que antigamente, por exemplo, buscavam a Deus, e agora tem pessoas que estão no mundo por aí, pessoal. Pessoas que não querem mais saber de Deus, práticas erradas. A gente vê um monte de situações difíceis, né? Eu pergunto para você, quem foram os dois primeiros seres humanos que Deus criou na face da terra? Adão e quem? E não foi Adão e Adão. Quem está entendendo o que o pastor está pregando? Está entendendo, sim ou não? Não foi Eva e Eva. Foi Adão e quem? Ou seja, o gênero masculino e o que, pessoal? E feminino. E hoje não é o que a gente vê por aí, né? As pessoas tendo um relacionamento. É assim ou não é? Então pensa comigo agora. Se na cidade de Sodoma e Gomorra existiam essas práticas, né? Há não sei quantos anos atrás, imagine hoje como é que está por aí, pessoal. Tá pior ou não tá? Quem já presenciou uma situação dessa na rua? Tá. Mas não é sobre isso que eu quero falar com você. Enfim, eu quero que você entenda uma coisa. Quando aqueles homens, aqueles anjos, eles se encontram com o Ló naquele momento, o povo perverso daquela cidade, eles automaticamente vêm até Ló e eles falam assim, ô Ló, cadê aqueles dois rapazes que entraram aí? Cadê aqueles dois homens que entraram aí? Irmãos, você sabe o que eles estavam querendo fazer com os anjos? Prática sexual. Os homens daquela cidade, as pessoas daquela cidade, estavam querendo conhecer aos anjos. Não é conhecer de um prazer, tudo bem, eu sou falando... Não. Eles estavam querendo se deitar com os anjos. Olha o nível de prática de perversidade que aquele povo estava naquele dia, pessoal. Naquela época. Olha como estava feio a coisa, pessoal, naquele momento. Irmão, Deus, eu até botei aqui, né? Deus queria acabar com tudo. Tudo. Só que os dois anjos, eles foram lá para poder salvar a Ló. Para poder salvar aquele homem que estava ali diante de Sodoma e Gomorra. A pergunta que eu lhe faço, irmão. Você está no meio de muitos lugares, pessoas, até na sua rua, pessoas que não adoram a Deus, né? Se Deus fosse acabar com tudo, você acha que Deus não salvaria você? Que está adorando a Deus, está buscando a Deus, sim ou não? Irmão, Deus vai te salvar, mesmo que não seja aqui na terra, mas Ele vai te dar a salvação eterna. Amém, Jesus? É isso que você precisa compreender aqui nessa manhã. Só que aí, pessoal, no versículo 6, vai dizer assim, ó, vamos lá, verso 6. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse, meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora, vou-los trarei e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Então tá bom. Então entenda uma coisa.
O Ló, quando ele vê que os homens queriam se deitar com os anjos, o que ele faz? Ele pega as suas 2 filhas e fala assim, não faça isso com os anjos. Toma aqui, ó, minhas 2 filhas, fique com elas. Irmão, as 2 filhas de Ló eram meninas, né, que estavam começando a vida. Eram virgens. Eram meninas que estavam iniciando uma vida. Elas tinham noivos, né? Elas tinham lá o seu namorado, seu noivo, mas entenda, nunca tinham se deitado com homem algum. E aí o que está acontecendo aqui? O próprio Ló fica desesperado com a perversidade que aquele povo ia fazer com os anjos. E ele fala assim, não, com os anjos não faça isso. Toma aqui minhas 2 filhas, pode ficar com as 2 filhas. Pode ficar com elas. Mas com os anjos, olha o que vocês vão fazer, pelo amor de Deus. Olha como Ló está desesperado com isso, pessoal. Com a perversidade que aquele povo iria fazer. Aí no versículo 9 vai dizer assim, ó. Olha o que os homens vão falar agora, verso 9. Eles, porém, disseram, sai daí. Disseram mais, como estrangeiro, estes indivíduos veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. E aqueles varões, porém, estenderam a sua mão, e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta, e feriram de cegueira os varões. Olha o que os anjos fizeram, pessoal. E feriram de cegueira os varões, eles ficaram cegos, que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló, tens alguém mais aqui? Teu genro, olha a lista que os anjos vão fazer para Ló, pessoal. Ele pergunta se tinha mais alguém dentro de casa. Aí os anjos vão perguntar assim, ó, teu genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos tens nesta cidade, tira-os da onde, pessoal? Tira-os fora do quê? Deste lugar. O que os anjos estão mandando Ló fazer? Ô Ló, pega a tua família e sai desse lugar agora, sai dessa cidade, porque Deus vai destruir tudo aqui. Deus vai acabar com tudo aqui nesse lugar. Tanto que no versículo 13, vai dizer assim no verso 13, ó, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a fazer o que, pessoal? A destruir. Deus iria destruir Sodoma e Gomorra. Deus iria acabar com tudo, pessoal, em Sodoma e Gomorra. Mas ele falou assim, Ló, fala o seguinte, você, junto com a tua família, pega a tua família e sai daqui agora. Irmão, até o genro de Ló iria ser salvo. Até o genro dele, pessoal. Aqueles que nem estavam casados ainda com as suas filhas. Nem tinham se deitado com as filhas ainda, pessoal. Mas até o genro, Deus teve misericórdia de tirar daquela cidade. Sim ou não? Deus teve misericórdia. Deixa eu te perguntar. Deus tem misericórdia com a tua família, sim ou não, pessoal? Não. Deus queria salvar até o genro desse homem. E era um genro que não era casado ainda. Não tinha concretizado ainda o casamento. Ele não tinha se deitado ainda com as filhas de Ló. E você vê que Deus ele tem tanta misericórdia, pessoal, para conosco, que ele quer, a todo momento ele quer salvar. Ele quer lhe salvar toda a sua casa, toda a sua família. Olha a misericórdia de Deus. Irmão, vou te dizer uma coisa. Deus tem feito muita misericórdia na sua casa, tá? Deus tem abençoado muita gente na sua casa. Tem muita gente que era talvez assim, uma especulação, né? Talvez até já teria que ter sido destruído. Mas Deus tem misericórdia para com essas pessoas. Deus abençoa. Amém, pessoal? E aí, pessoal, eu quero só dar um salto com você agora. Volta no capítulo 18. Você está em Gênesis ainda, está no capítulo 19. No capítulo 18, no versículo 20, olha o que vai dizer. Capítulo 18, versículo 20. Olha o que diz aí, pessoal. Capítulo 18, verso 20. Vai dizer assim, ó. Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Descerei agora, e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali,
E foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com os ímpios? Se porventura houver 50 justos na cidade, vão destruir também? E não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Olha como é que Abraão está intercedendo, pessoal, por algum justo diante de Sodoma e Gomorra. Por quem é que você acha que Abraão estava intercedendo aqui, pessoal? Por Ló. O Abraão, ele começa a interceder por Ló, que era seu sobrinho. Ele começa a fazer uma intercessão diante dele. Ele começa a interceder diante do seu sobrinho. Aí no versículo 31, capítulo 18 ainda, verso 31, diz assim, ó, vamos lá. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20, e disse: não destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse: não a destruirei por amor dos 10. E fosse o Senhor quando acabou de falar a Abraão. E Abraão tornou ao quê, pessoal? Tornou ao seu lugar. Irmãos, é bem simples. Até botei aqui no meu estudo aqui. É bem simples. Por que você acha que Deus tem guardado a tua família até hoje? Olha para mim. Olha para mim. Por que você acha que Deus tem guardado a tua família até hoje? Irmãos, você vê que o próprio Deus já tinha tomado a decisão de destruir aquela cidade. A cidade de Sodoma e Gomorra. Só que agora entra em cena Abraão, que está ali intercedendo pelo seu sobrinho. Orando e intercedendo por aquele homem. E falou assim: Deus, mas o Senhor vai acabar com tudo? E se tivesse ali 50 pessoas que eram justas diante do Senhor? O que o Senhor vai fazer? O Senhor destruiu também a cidade? E Deus fala assim: não. Se tivesse 50 ali, eu não destruiria. Ah, tá bom, Deus, mas não fica chateado comigo não, tá? Deus, não fica irritado comigo. Se tivesse ali, sei lá, 45 ou 40 pessoas justas ali, o que o Senhor ia fazer, Deus? Aí ele fala assim: não, se tivesse 40, 45, eu não destruiria também não. Deus, não fique chateado comigo não. Irmão, parece até você orando pela sua família. Já percebeu que a gente é assim de vez em quando? Deus, tem misericórdia. Quem é que tem uma pessoa que toda hora apronta alguma? Levanta a mão. Quem tem uma pessoa toda hora apronta alguma coisa? Você tem, pessoal? E toda hora você não tem que orar por essa pessoa? Sim ou não? É o que Abraão está fazendo aqui. É o que Abraão está intercedendo pelo seu sobrinho. A pergunta que eu lhe faço, irmão: por que você acha que Deus até hoje não destruiu aquela pessoa da sua família que não quer nada com Jesus? Porque você faz o que aqui às quarta-feira? Você também está intercedendo pela sua casa e pela sua família. É por isso que Deus não destruiu aquela pessoa. Porque, irmão, vamos ser sinceros? Vamos ser sinceros? Tem pessoa que não quer nada com Jesus. Tem pessoa que não quer saber de nada de Jesus. E eu não estou falando de pessoa que não conhece a palavra, não. Eu estou falando de pessoa que conhece as escrituras sagradas. De pessoas que têm conhecimento da palavra de Deus. Mas por estar apegada ao mundo, por estar apegada a Sodoma e Gomorra, essas pessoas não querem saber de Deus. Não querem saber da palavra de Deus, porque estão apegados a coisas materiais, estão apegados a práticas de prostituição, estão apegados a práticas, coisa séria diante da vida dessas pessoas. Irmãos, eu digo uma coisa para vocês, irmãos. Deus não tem destruído essa pessoa da sua casa, da sua família, não é porque essa pessoa merece estar aqui na terra, não é. Porque Deus tem misericórdia com essas pessoas. E as suas orações, o seu clamor aqui na igreja, a busca que você faz aqui pela sua família, é o que coloca a sua família de pé. É o que coloca a sua casa de pé. Pastor, será que é isso mesmo? Faz um teste. Aliás, não faz não. Tá amarrado, né? Mas, irmão, se você quiser testar Deus, faz um teste. Tem muitos que fazem isso aí fora. Abandonam a Deus, vão embora, não vêm à igreja mais, querem sair, querem se afastar da presença de Deus, não querem estar na presença do Senhor, e aí a família começa, pessoal, a dar uma reviravolta. O que estava ali ficando estabilizado, Deus estava abençoando, e tem pessoa que fala assim: pastor, eu estou orando, parece que não está acontecendo nada, não está? Não, o teu filho era para ter morrido já. O teu marido era para ter morrido já. As pessoas da sua casa já eram para estar sem vida já. E você está orando, está falando que não está funcionando. Deus tem dado misericórdia à tua família todo dia.
Você tem orado, você tem buscado a Deus, você tem clamado ao Senhor e você acha que não está funcionando a tua oração? Irmão, Deus tem dado misericórdia para a tua casa todos os dias que você vem para cá orar pela sua família. Essa quarta-feira que você veio buscar, que tá frio aqui, tá ou não tá, pessoal? Tá um friozinho, parece que o ar-condicionado tá ligado, né? Parece que o ar tá ligado, irmão. Esse friozinho que você saiu de casa hoje eu saí igual um ninja de casa, pessoal. Saí de casa hoje, era 5 horas da manhã, né? Aí saí de casa, aí botei a calça, botei o casaco, né, por cima do terno, botei o casaco, botei uma touca e vim igual um ninja no carro todo fechado, irmão. Eu quase que botei uma touca e uma máscara para vir só com o olho dirigindo. Misericórdia, né? Tá muito frio, irmãos. Então você sair de casa com esse frio para vir para cá buscar Deus, irmão, não é de brincadeira. Você não tá aqui de brincadeira. E se tá, não deveria estar. A gente não tá aqui brincando de evangelho, pessoal. Você tá brincando de evangelho aqui? Você tá de brincadeira? Não, né? Você tá aqui para buscar a Deus. Irmão, você tá aqui para salvar a sua família. Você tá aqui para salvar a sua casa. Isso é muito sério. Pessoas que não querem saber de nada de Jesus, mas você está aqui buscando por essas pessoas. Você está aqui buscando pela sua casa. Porque nós temos fé, né, e cremos pela palavra de Deus que um dia essas pessoas vão despertar e vão acordar para a vida e vão estar aqui com Cristo Jesus, pessoal. Amém, Jesus? Esse é o propósito diante de Deus. A tua oração está funcionando sim. Não deixe o diabo ficar te enganando. Não deixe o diabo começar a botar um monte de coisa na tua cabeça, irmão. Você está fazendo intercessão pela sua família toda quarta-feira, buscando pela sua casa, buscando pela sua família, e está dando jeito. Deus está abençoando. Deus está mudando o pensamento dessas pessoas. Diga glória a Deus. Deus está mudando, pessoal. Deus está fazendo a obra dele sobre a tua família. Amém, Jesus? Glória a Deus. Irmãos, Deus estava aguardando até o genro de Ló, juntamente com as suas filhas, com a sua esposa. Deus estava aguardando a vida deles. E Deus guarda mesmo. Até ontem eu pregava para minha filha em casa, né? Eu sempre prego para minha filha e para minha esposa. Quando elas não podem vir ao culto, eu sempre prego a palavra para elas um dia antes ou quando eu chego da igreja. Eu estava pregando. Aí minha filha está ficando esperta, né? Minha filha está ficando esperta. Aí a minha filha falou assim: pai, por que a gente tem que buscar pela família? A baixinha está demais, pessoal. Né? Ainda bem que eu olhei a palavra, que senão, pessoal, misericórdia. Ela falou assim: por que se a gente tem que buscar pela família, por que as pessoas dizem lá que a salvação é individual, então? Aí eu fui assim, ó. Ela tá esperta, pessoal, a baixinha tá esperta. Eu falei: filha, a palavra de Deus, ela diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. A palavra de Deus vai dizer que se a gente crê em Jesus Cristo, ela salva a gente e toda a nossa casa. Então, a salvação é individual, sim, é individual. Mas eu te pergunto, filha, os anjos de Deus, o próprio Deus, não estava lá tentando tirar Ló de Sodoma e Gomorra? Estava ou não estava, pessoal? Os anjos estavam lá. Ele foi. Abraão estava intercedendo. Deus, se tiver uma pessoa justa, estava falando de Ló. Aí os anjos foram lá para salvar a Ló. Se ele chegasse lá: Ló, vambora, sai dessa cidade. E Ló falasse: não quero ir. E aí, irmãos? Não tem o que fazer. Se não quer, não quer. Só que você vê que Ló, ele aceita, ele quer sair da cidade, porque ele tem temor à palavra de Deus. Ele tem temor à palavra do Senhor. E aí eu quero te mostrar uma coisa na Bíblia. Deixa marcado aqui, no capítulo 19, já vou voltar para cá. Abre aí em Salmos. Salmos capítulo 1. Vamos lá. Salmos capítulo 1, rapidinho, não vou demorar não. Vamos lá. Salmos capítulo 1, versículo 1. Salmos capítulo 1, verso 1. Olha o que vai dizer lá no livro de Salmos, pessoal. Diz assim, ó: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho de quem, pessoal? Dos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores. E nem se assenta na roda do quê? Dos escarnecedores. Irmão, você quer ver uma coisa que Deus não gosta? É daqueles escarnecedores. É daqueles que zombam da palavra de Deus. Deus não gosta dessas pessoas assim. Deus não suporta as pessoas que estão zombando da palavra de Deus. Que ficam fazendo zombarias, né, com o ministério, com a palavra do Senhor. Deus não gosta disso. Você quer ver uma coisa que eu nem me meto, irmãos?
Quando eu vejo pessoas conversando e falando assim, você viu um vídeo lá? Que vídeo? Ah, um vídeo lá, por exemplo, até essa semana apareceu um obreiro de uma outra igreja, uma igreja conhecida, um obreiro que era até famoso, que tirou a vida de um rapaz, né? Você vê que coisa. Apareceu esse vídeo. Aí a pessoa veio comentar, e você viu que o obreiro fez isso? Que aquele obreiro... Irmão, não quero saber. Eu não vou ficar compartilhando com você esse ato. A pessoa fala assim, aqui um vídeo aqui, aí mostra, aí a pessoa dá risada. Olha que vídeo aqui, ó. Essa pessoa aqui fala que é pastor, está expulsando demônio. Olha como é que está aqui. Mas isso aqui deve ser pago, isso aqui deve ser tudo mentira. Eu não sei o que está falando. Eu não falo isso, porque eu não quero ser um desses zombadores, pessoal. Eu não quero ser como um desses zombadores que zombam da palavra de Deus, que fazem roda de escarnecedores, que ficam falando de igreja, que ficam falando de obreiros, que ficam falando de pastor, que ficam falando de membros da igreja, que falam mal da igreja, que falam mal do seu dízimo, quando você traz seu dízimo, que fala mal da tua oferta. Tem um monte de gente que é assim. Irmão, pregador de YouTube, tem um monte de gente. Um monte de gente que fala que é pastor, mas não tem uma ovelha para cuidar. Não sabe o que é cuidar de ovelha. Pessoa que fala mal de seu dízimo na internet, não sabe o que é cuidar de uma igreja. Não sabe o que é pagar aluguel de uma igreja, irmãos. Não sabe o que é ter fidelidade com Deus. O que essas pessoas querem é ficar atrás de uma câmera. Eu gravo vídeo para a internet para as pessoas que estão, talvez, não podem vir à igreja, estão com uma, talvez, deficiência, estão com uma enfermidade, uma doença, né? E essas pessoas assistem a pregação. Mas não é para ficar ganhando, né? Como é que fala? Curtida, né? Curtida, né? Não, mas não importa não, irmãos. O que eu me preocupo é com visualização. Isso aí me preocupa. Quando eu boto um vídeo no YouTube, eu fico olhando a visualização. Um dia desse eu fiz um vídeo no Monte, teve 197 visualizações. Olha que benção. Nós alcançamos com a palavra 197 pessoas. Isso eu me importo, porque são vidas que estão vendo a pregação, estão vendo a palavra, tá? Mas negócio de curtida, isso eu não me importo com isso. Eu não estou aqui para ficar pregando na internet, para as pessoas ficarem falando, que legal, pastor. Não, eu estou aqui para pregar a palavra, irmão. Só que tem um monte de gente na internet que prega lá a palavra, que vai falar mal de um monte de coisa da sua vida. Vai falar mal do crente, vai falar mal do pastor, vai falar mal da tua oferta, vai falar mal do teu dízimo, vai falar mal dos obreiros, fala mal dos membros da igreja. Sabe o que significa isso? Essa pessoa se acha boa demais para estar no meio de outras. Essa é a realidade. Essa pessoa se acha boa demais para estar numa igreja. Eu não vou, porque na igreja as pessoas são assim. Porque na igreja tem muito pastor assim. Porque na igreja tem muito obreiro assim. Irmão, para com isso. Para com essa história. A sua intercessão pela sua família tem salvado pessoas sim. Não escutem esses pregadores de YouTube. Não escutem essas pessoas que falam que são pregadores por aí e não são. São pessoas que dão mensagens motivacionais. Entenda uma coisa, irmão. A sua oração, a sua intercessão tem salvado vidas na sua casa. Tem salvado vidas na sua família. Diga graças a Deus. Irmão, o teu filho tem sido salvo, a tua família tem sido salva. Deus tem dado livramento para essas pessoas da sua família. E às vezes a gente nem sabe dos livramentos. Não é verdade? É ou não é? Tem livramento que a gente nem conhece, nem viu, nem sabe. Mas Deus tem dado esse tipo de livramento. Amém, Jesus? Então, Deus ele não gosta dessas pessoas, são escarnecedores, dois zombadores. Tanto que no versículo 6, ainda em Salmos capítulo 1, verso 6, vai dizer assim, ó. Porque o Senhor conhece o caminho de quem, pessoal? Dos justos. Mas o caminho dos ímpios, o que vai acontecer? O que vai acontecer, pessoal? Perecerá. Os ímpios vão perecer, pessoal. O justo não. O justo vai estar sempre diante da palavra de Deus, mas o ímpio, ele vai perecer. Aquele que zomba da igreja, aquele que zomba de pregações, aquele que fala mal, né, de igreja, aquele que fala mal de tudo, pessoal. A pessoa está sempre falando mal, sempre murmurando, sempre reclamando, sempre zombando das coisas de Deus. Essa pessoa vai perecer. Pode ter certeza disso. Deus não gosta de pessoas que fazem zombarias na casa de Deus. Você quer que eu te prove na Bíblia que Deus não gosta dessas pessoas? Quer que eu te prove? Volta lá em Gênesis 19. Vamos lá. Volta lá. Gênesis 19. Deus não gosta de pessoas que zombam. Deus não gosta. Deus se aborrece com essas pessoas. Gênesis 19. Tem muitos fatos na Bíblia de pessoas que zombaram e se deram mal, cara.
Pessoas que fizeram zombaria com as coisas de Deus se deram muito mal. Você lembra do profeta Eliseu? Lembra? O profeta Eliseu estava passando e apareceu um monte de jovem que começou a zombar de Eliseu, chamando até ele de careca, né? Aí começaram a zombar de Eliseu, começaram a zombar. Eliseu ficou furioso, mano, com aquilo ali. Eles estavam zombando aquilo que ele estava fazendo a obra de Deus. Eliseu virou e falou assim, ó, eu amaldiçoo vocês. Irmão, apareceu duas ursas, no meio de uma floresta e comeu aqueles jovens ali, acabou com eles. Cerca de 42 ou 45 jovens, porque estavam zombando. Faraó fez a mesma coisa. Deus falou para Faraó, mandou um recado, falou, ó, agora você vai lá e você tira todo mundo que está aí de dentro. Manda todo mundo sair. Eu quero esse povo de Israel solto do Egito agora. Sabe o que o Faraó falou? Eu não conheço Deus como nada. Eu não conheço ele, não conheço tal de Deus, não. Deus não é nada para mim. Eu não vou tirar ninguém daqui de dentro. O que Deus enviou lá para o Egito, pessoal? 10 o quê? 10 balas? Enviou 10 pragas para o Egito. Porque ele zombou, porque ele debochou. É isso que eu quero que você entenda. E a família de Ló, pessoal, foi salva ou não foi? Foi? Todo mundo? Não, né? O que aconteceu com a família de Ló? Quem lembra? A primeira coisa que você vai lembrar? A esposa dele. É isso ou não é? A primeira coisa que você vai lembrar, a esposa de Ló virou uma estátua de açúcar, pessoal, é isso? Não, né? Uma estátua de quê? De sal. É a primeira coisa que a gente vai lembrar. Mas e o genro dele? Lembra que eu falei que até o genro seria salvo? Lembra? O anjo não falou, cadê o seu genro? Não foi isso? Os genros estavam incluídos, pessoal. Mas olha o que vai acontecer agora, como Deus não gosta de zombadores. Vamos lá. Gênesis 19, versículo 14. Diz assim no verso 14, ó, Gênesis 19, verso 14. Diz assim, ó. Então saiu Ló e falou a seus genros. Olha Ló como é que ele amava os genros, ó. E falou a seus genros, os que haviam de tomar as suas filhas, e disse, levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por o quê, pessoal? Por zombador aos olhos de quem? De seu genro. Então os genros começaram a zombar de Ló. Começaram a debochar dele. Começaram a fazer zombarias com Ló. Ei, que coisa nenhuma, Ló. Quem vai destruir cidade coisa nenhuma? Não, isso é história. Não, a gente não acredita nesse negócio, não. Começaram a zombar da palavra, pessoal. Quem foi que falou que ia destruir a cidade? Não foi Deus? Sim ou não? Foi Deus que falou. E se os genros estavam zombando de Ló ou de Deus? De Deus. São zombadores que começam a zombar das coisas de Deus. E eles começaram a zombar de Ló. Ei, olha aí, ó. Imagina até que deve ter falado, ó o velhote aí falando agora. Olha aí, agora vai destruir essa... Para de brincadeira, Ló. Você tá achando que a gente é bobo? Que vai destruir? Não, a gente não quer saber não. A gente vai continuar aqui. A gente vai continuar dessa maneira aqui. E olha o que vai acontecer agora. Vamos lá. Versículo 15. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo, levanta-te, toma a tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa o quê, pessoal? Você leu aí o nome do genro de Ló agora? Lê de novo, versículo 15, vamos lá. Vê se vocês acham alguma coisa do genro dele. Vamos de novo? Verso 15. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereça na injustiça desta. Irmão, ele não fala mais do genro de Ló aqui. Deus já tirou agora o genro de Ló de circuito agora. Ah, vocês estão zombando? Então tá bom. Ô Ló, não quero mais saber do seu genro não. Eles estão zombando, eles não estão aí murmurando, falando um monte de coisa, então deixa eles de lado agora, já que eles são os zombadores. Irmão, eles perderam a salvação naquele dia. Por quê? Porque foram zombadores da obra de Deus. Zombadores da palavra de Deus. Eles zombaram. Eles murmuraram. Eles foram contra a palavra de Deus. Vira para o seu irmão do lado e fala assim, ó, não vá contra a palavra de Deus. Agora fala assim, ó, não seja um zombador. Irmão, isso aqui é muito sério. Isso que eu estou pregando para você hoje, eu nunca preguei isso aqui. Nunca preguei essa mensagem. Mas isso aqui é muito sério. Ó, olha para mim aqui, ó.
Ora pela sua família. Ora, busca pela sua família. Mas se tiver um zombador na sua casa, exorta. Fala com essa pessoa. Você tem que ensinar a sua família a não zombar das coisas de Deus. Bom, você prega, fala, você é um servo, uma serva de Deus, você vai vir toda quarta-feira buscar. Vai ou não vai, pessoal? Vai vir buscar pela sua família. Você está intercedendo. E foi por isso que Ló não morreu, porque Abraão estava intercedendo por ele, como você faz aqui toda quarta-feira. Você está intercedendo pela tua casa. E aí você vem, você busca, e Deus vai salvar. Agora, se tiver um zombador na sua casa, aquele que zomba das coisas de Deus, que fala mal de tudo de igreja, irmão, você tem que ser mais duro com essa pessoa. Você tem que falar. Seja duro, pode ser filho, pode ser neto, não tenha pena de falar não, sabe por quê? Porque se você não ensinar, quem vai ensinar é Deus. É Ele que vai ensinar. Então quando tiver algum zombador na sua casa falando, ei, que igreja, que não sei o quê, falando um monte de coisa da sua igreja, irmão, você tem que falar, ó, cuidado com o que você está falando, tá? Porque Deus ele não gosta de zombador não, ele pune os zombadores. Pode até dar o exemplo do Jeão de Ló. Pode dar o exemplo. Porque todo mundo fala da esposa de Ló, não é isso? A esposa de Ló, que saiu junto com ele, mas ela tinha saído já, pessoal. Ela já tinha saído da cidade. Ela sai com ele, aí ela faz o quê? Ela olha para onde? Ela olha para trás. Aí ela vai virar uma estátua de sal. Isso é uma pregação para outro dia, tá? Eu quero dizer para você que ela só não olhou para trás, não. Teve mais coisa. Mas outro dia eu prego sobre isso. Não é hoje essa pregação, não, tá? Mas eu quero te mostrar na Bíblia que Deus ele não se agrada dos zombadores, daqueles que zombam das coisas de Deus. Irmão, não seja um zombador. Leva as coisas de Deus a sério. Porque quando Deus ele estiver salvando a sua família, ele vai deixar para trás aquele que é zombador. Salva a sua família enquanto dá tempo. Não aceite que Deus venha zombar da sua das coisas de Deus. Sua família venha zombar das coisas de Deus. Não aceite isso. Não aceite zombarias. Não aceite que ninguém fale mal da sua igreja. Ninguém fale mal das coisas de Deus. Não aceite isso. No mínimo, você tem que sair de perto. Ontem eu pregar para minha filha, eu falar para ela, filha, se você vê alguém na escola, você tem que defender a obra de Deus. Você tem que falar. Não é brigar, não. É falar. É defender. É se levantar e falar, não, mas não é assim que você está falando, não. As coisas de Deus não são dessa maneira, não. As coisas de Deus não são dessa forma, não. Até meu irmão, né? Meu irmão é barbeiro, né? Aí ele falou que chegou um rapazinho lá, falando um monte de coisa assim de igreja, de pastor, falando um monte de coisa. Aí eu até falei para ele, mas você não falou não que seu irmão é pastor? Tem que falar. Fala, não, mas meu irmão não é assim não, meu irmão é pastor, ele é um pastor sério. Meu irmão é um pastor que está sempre na obra. Não, irmão, falei e tal. Falei, que bom, né? Graças a Deus, né? Porque você tem que se levantar, você tem que falar. Bom, você foi levantado na obra de Deus para mostrar para as pessoas da rua, e principalmente para sua família, que você é diferente dos outros cristãos que estão aí fora. Tem muito cristão que está levando as coisas de Deus na brincadeira. Muita gente está levando na brincadeira. E aí que eu te digo, você foi levantado para fazer diferente dessas pessoas. Ore pela sua família, interceda pela sua família, mas não se esqueça, não deixe de exortar aquele que zomba das coisas de Deus. Exorta, fala a verdade e Deus vai te abençoar, você e a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Vamos aplaudir a Jesus que Ele merece. Glória a Deus. Amém.